Mais de 70 milhões de pessoas no mundo possuem algum distúrbio alimentar. Por que uma briga constante com a comida durante a vida tem causado tanto sofrimento para muitas pessoas? E como os óleos essenciais podem ajudar? Vem comigo que eu vou te mostrar nesse vídeo. Se você chegou agora, se você está aqui me vendo pela primeira vez, para você que já me segue, eu sou Adriana Alves, química, professora, farmacêutica com especialização em prescrição de fitoterápicos. Neste canal, eu ajudo consultoras e terapeutas a tratar a saúde física, mental e emocional através da indicação e aplicação dos óleos essenciais, mesmo começando do zero absoluto. Os transtornos alimentares são condições psiquiátricas caracterizadas por alterações persistentes nas refeições ou em comportamentos relacionados aos hábitos alimentares. Quando há alteração no consumo ou na absorção de alimentos, isso afeta a saúde física e mental do indivíduo. De acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria, estima-se que mais de 70 milhões de pessoas no mundo sejam afetadas por algum transtorno alimentar, incluindo anorexia, bulimia, compulsão alimentar e outros. A anorexia nervosa e a bulimia apresentam grande incidência entre os jovens. As mulheres são as mais acometidas por esse distúrbio, sendo a anorexia em maior incidência no público de 12 a 17 anos e a bulimia se mostrando mais presente no início da vida adulta. Na anorexia nervosa, a pessoa restringe a alimentação, geralmente iniciando com uma dieta comum e com o passar do tempo, essa limitação se intensifica, levando a grande perda de peso. O jejum recorrente também faz parte das características apresentadas pelo transtorno. Muitos quadros de anorexia acabam levando à desnutrição. Na bulimia, em situações recorrentes, o indivíduo ingere uma grande quantidade de alimentos no espaço curto de tempo e em seguida passa a induzir métodos compensatórios para evitar o ganho de peso, que incluem a indução do vômito e o uso de laxantes e diuréticos. Os transtornos alimentares estão diretamente relacionados à distorção de imagem, segundo a psiquiatria. O medo excessivo de ganhar peso e o valor próprio muito centrado na imagem são fatores fundamentais para o diagnóstico. Os distúrbios alimentares modificam a percepção de uma pessoa da sua aparência e da qualidade dos seus hábitos alimentares. Por isso costuma ser difícil fazê-la perceber que o seu comportamento é prejudicial tanto para a saúde física quanto mental. Essas condições podem passar despercebidas por pais, amigos, cônjuges e outras pessoas do círculo social do indivíduo. Isso porque grande parte dos pacientes de distúrbios alimentares sabe que seus hábitos não são saudáveis ou pelo menos não são bem vistos pela sociedade. Assim, eles os escondem. Essas características tornam essas condições difíceis de identificar e de tratar, segundo os psicólogos. Para desenvolver hábitos alimentares saudáveis, a pessoa precisa perceber o que está fazendo consigo mesma. Por isso, o apoio de entes queridos é importante para cessar os hábitos ruins, mesmo quando a pessoa garante que está se cuidando à sua maneira. O que são distúrbios alimentares? São transtornos alimentares ou distúrbios alimentares são alterações nos hábitos alimentares associados a conflitos emocionais. Embora nem todos os casos sejam graves, essas condições podem afetar o funcionamento físico, psicológico e social na ausência de tratamento adequado. A anorexia e a bulimia são os mais conhecidos e recorrentes, sobretudo em mulheres jovens. Existem, no entanto, vários tipos de distúrbios alimentares. A anorexia é caracterizada pelo desejo de não comer. A bulimia consiste na regurgitação dos alimentos após a refeição para evitar o ganho de peso. A prática recorrente e prolongada pode causar ferimentos no estômago. Pica é a ingestão de objetos não comestíveis como elásticos, moedas, peças pequenas de brinquedos. É mais presente nas crianças, mas também pode ser diagnosticado em adultos. Neste caso, a pessoa pode ingerir objetos cortantes e colocar a sua vida em risco. Compulsão alimentar é o contrário da anorexia, caracterizada pela necessidade de comer em excesso, costumeiramente para combater a ansiedade e sentimentos negativos. Transtornos alimentares restritivos e evitativos, também mais comum entre as crianças, trata-se do evitamento de certos alimentos por conta do gosto, textura e de outras razões. E a ruminação é outro transtorno frequentemente identificado na infância, é o de ruminação, que consiste em ruminar alimentos mastigados antes de engolir. Com o estudo dos distúrbios alimentares e as mudanças na sociedade, outras condições começaram a ser identificadas, embora ainda não sejam reconhecidas por toda a comunidade científica. É o caso da ortorexia, vigorexia e diabulimia.
Vou especificar um pouco mais esses transtornos. Anorexia nervosa. Os pacientes diagnosticados com anorexia nervosa se autoavaliam com excesso de peso, ainda que estejam abaixo do peso ideal. Exercícios físicos exagerados, uso indevido de laxantes, diuréticos, entre outros, fazem parte da rotina do portador de anorexia nervosa. Alguns sintomas: peso corporal extremamente baixo, perda de massa e gordura corporal, restrição alimentar severa, falta de vontade para manter um peso normal e saudável, preocupação em não ganhar peso, distorção da imagem corporal. No caso das mulheres, inibição de ciclo menstrual, pode desenvolver gastrite, descamação e pele seca, hipotermia e anemia. Bulimia nervosa. As pessoas são diagnosticadas quando comem em grande quantidade, vômitos forçados, uso de laxante diurético, jejum, exercícios físicos excessivos, está na rotina de quem é portador deste transtorno alimentar. Esses comportamentos podem ocorrer em qualquer lugar e em várias vezes na semana ou no dia. O que diferencia a bulimia da anorexia nervosa é que boa parte dos pacientes conseguem preservar o peso que é considerado saudável pelo índice de massa corporal, o IMC. Sentimentos de vergonha e desprezar estar no comportamento bulímico, por isso, a execução de práticas costuma ocorrer em segredo. Alguns sintomas da bulimia: crônica, inflamada e dor de garganta, problemas nas glândulas salivares, como inchaço na região do pescoço e da mandíbula, erosão do esmalte dentário devido ao ácido do estômago em decorrência dos vômitos, descomodidade intestinal e irritação devido ao abuso de laxante, desidratação grave da purga de fluidos, desequilíbrio de eletrólitos, níveis muito altos ou muito baixos de sódio, cálcio, potássio, entre outros, sangramento retal quando utilizado laxantes. Transtorno de compulsão alimentar. A compulsão é um dos distúrbios alimentares mais comuns, podem ser vistos em pessoas que perdem o controle sobre o consumo dos alimentos. Ao contrário da bulimia e da anorexia nervosa, a pessoa com transtorno compulsivo, após os períodos de compulsão alimentar, não segue comportamentos compensatórios, como exercício físico excessivo ou jejum. É comum os pacientes geralmente terem sobrepeso ou obesidade. O fator preocupante é que eles são as pessoas com maiores riscos de desencadear doenças cardiovasculares e pressão arterial elevada. Culpa, vergonha e angústia em frente à situação são sentimentos que podem levar a uma compulsão excessiva. O que causa os distúrbios alimentares? As pessoas são levadas a alterar a sua relação com a comida e a maneira como se alimentam por uma série de razões. No caso da anorexia e da bulimia, a preocupação excessiva com o peso é um dos principais motivadores. A crença inicial costuma ser de que a magreza é o padrão de beleza ideal, mas com o tempo, o indivíduo fica obcecado com a perda de peso. Por isso ele transforma a contagem de calorias, a recusa das refeições ou a regurgitação da comida em uma competição contra si mesmo. Como as mulheres são mais cobradas por manter a magreza, ela tem mais propensão a desenvolver essas condições. Por isso, a crença da magreza como ideal de beleza normalmente é adquirida através de influências externas, como pressões sociais e midiáticas, quando os indivíduos não conseguem separá-los dos seus ideais pessoais. A incapacidade de lidar com o estresse, oriundo de uma situação como correria do ambiente profissional, ambiente familiar opressivo ou relacionamento abusivo, é outra possível causa. Os distúrbios alimentares também têm relação com o controle. Sentindo-se impotente e sob pressão, o indivíduo encontra nos hábitos alimentares a possibilidade de reconquistar o controle de sua vida. A mesma situação se aplica aos traumas. Eventos traumáticos do passado podem levar a pessoa a desenvolver maneiras ineficientes de lidar com emoções e situações estressantes. Assim, ela pode descontar os incômodos emocionais na comida ou desenvolver uma relação rígida de controle com a alimentação. Outros fatores que contribuem para o desenvolvimento dessas condições alimentares são personalidades rígidas, as quais pendem ao perfeccionismo e neuroticismo, genética e diagnóstico de outras condições de saúde mental, como ansiedade e depressão. Pessoas com depressão, ansiedade e transtorno obsessivo-compulsivo estão propensas a distúrbios alimentares. Alguns fatores de risco: culto excessivo ao corpo, maus hábitos alimentares, distorção da imagem corporal, autoestima baixa, sentimento de culpa, questões hormonais e distúrbios emocionais.
Tudo isso está ligado às seguintes condições: saúde psicológica, sociocultural, biológica e genética. Mas quais são os tratamentos para os distúrbios alimentares? Se você suspeita que alguém próximo tem transtorno alimentar ou identificou sintomas em você, não hesite em procurar ajuda. Essas condições apresentam perigos à saúde e até à vida quando não tratadas. Os distúrbios alimentares são tratados com psicoterapia. A anorexia, por exemplo, pode levar à privação nutricional, resultando na perda de cabelo e alteração na pele. O indivíduo também pode ter desconforto intestinais, hipoglicemia, disfunções sexuais, letargia, perda de memória e convulsões. Terapia para distúrbios alimentares. A terapia cognitiva comportamental, TCC, é a abordagem considerada mais adequada para o tratamento de alterações nos hábitos alimentares. Esse tipo de terapia objetiva identificar padrões de pensamentos e crenças que contribuem para a perpetuação de comportamentos disfuncionais. No caso de distúrbios alimentares, a TCC procura modificar pensamentos ou crenças associadas à comida, peso, padrões de beleza, autoestima, aparência, entre outros. Então, qualquer fator que pode contribuir para piorar as condições é discutido com o psicólogo. Em seguida, estratégias para modificar os padrões negativos de pensamento e comportamento são pensados em conjunto com o profissional, como, por exemplo, a ressignificação de crenças sobre a beleza e a alimentação saudável. O paciente é incentivado a colocá-las em prática e, aos poucos, começa a ver resultado na sua maneira de agir, pensar e sentir. Mudanças na alimentação também devem ser feitas com cautelas, principalmente no caso da magreza extrema, quando o corpo não está acostumado a ingerir grandes quantidades de alimento. Com a ajuda, o paciente pode tratar a culpa, frustração, medo, ansiedade que sente a se alimentar de modo adequado. Como ajudar alguém com distúrbio alimentar? A família, os amigos e o cônjuge desempenham papéis fundamentais na recuperação dos transtornos alimentares. Muitas vezes, indivíduos tentam enganar os seus entes queridos para dar continuidade aos hábitos nocivos, pois não percebem a gravidade do que estão fazendo. Mentiras e omissões são comuns quando eles ainda estão em negação. Por isso, entes queridos precisam monitorar o seu comportamento de longe, sem dar a impressão de que estão tentando controlá-los. É uma medida de precaução, principalmente quando não se percebe melhoria no tratamento. Entre as atitudes que você pode tomar para ajudar alguém com distúrbio alimentar estão encorajar o tratamento psicológico, estudar sobre o transtorno alimentar para entender o comportamento do indivíduo e, se necessário, entes queridos podem marcar uma consulta com um psicológico para falar sobre isso, com um psicólogo para falar sobre isso. Evitar gratificar hábitos alimentares nocivos ao fazer vista grossa ou dizer que distúrbios alimentares não são tão graves. Ouvir as inseguranças, preocupações e medos da pessoa querida. Ajudar a construir sua autoestima através de elogios e reconhecimento da conquista não relacionadas à aparência. Dizer à pessoa o quanto ela é importante para você. A obsessão em atingir o ideal de beleza pode tornar a pessoa cega para outros aspectos da vida. Então, relembre-a de que os outros lhe querem bem. Quais as consequências que os transtornos alimentares podem causar? Eles precisam ser identificados, diagnosticados e tratados o mais rapidamente possível, pois podem acarretar em outros problemas de saúde, levando até a morte. A anorexia nervosa é o transtorno mental com maior taxa de mortalidade, tanto pelas complicações físicas como por alterações cardiovasculares, por alterações psiquiátricas e por suicídio, alertou o especialista da Unifesp. É frequente que pacientes diagnosticados com a anorexia nervosa ou bulimia também tenham outras doenças psiquiátricas relacionadas. Estes quadros favorecem o desenvolvimento de doenças físicas associadas à desnutrição e doenças psiquiátricas, dentre elas depressão e ansiedade. O Sistema Único de Saúde, o SUS, disponibiliza atendimento para pessoas em sofrimento psiquiátrico por meio de serviços da Rede de Atenção Psicossocial, o RAPS. A atenção primária à saúde é a porta de entrada para o cuidado e desempenha um papel fundamental na abordagem dos transtornos mentais, principalmente os leves e moderados, não só por sua capilaridade, como também por conhecer a população, o território e os determinantes sociais que interferem nas mudanças comportamentais, dispondo de melhores condições para apoiar o cuidado. Diferentes níveis de complexidade compõem o cuidado, sendo o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial,
em suas diferentes modalidades, pontos de atenção estratégicos do RAPS. Serviço de saúde de caráter aberto e comunitário, constituído por equipe multiprofissional e que atua sobre a ótica interdisciplinar, podem ser encontrados. E como a aromaterapia pode ser um complemento e apoio nos casos de distúrbios alimentares? Às vezes é difícil encarar o problema de frente por conta própria, e a aromaterapia pode atuar em conjunto com diversos tratamentos, ajudando a pessoa no controle das suas emoções, trazendo mais equilíbrio e também entendimento dos seus problemas. O objetivo deste tratamento complementar e integrativo é fazer com que a pessoa entenda melhor o que acontece com ela. A utilização da medicina alternativa como tratamento ganha cada vez mais adeptos. A aromaterapia tem conquistado espaço entre o público e ela já foi reconhecida pelo Ministério da Saúde em 2018 como prática integrativa para complementar tratamento tradicional. Aromas ajudam a acalmar a ansiedade e, consequentemente, a compulsão alimentar. Benefícios do óleo essencial Grapefruit, conhecido como toranja, para o controle dos transtornos obsessivos compulsivos. Com o aumento da obesidade e de pessoas com compulsões alimentares, cada vez mais tem urgência de procurarmos alternativas eficientes e sem efeitos colaterais para ajudar no controle dessa verdadeira epidemia. Com a evolução dos estudos sobre as plantas, a cada dia surge mais comprovação científica respaldando os benefícios do uso do óleo essencial de grapefruit no tratamento dessa doença. Esse é um óleo rico em monoterpenos como o limoneno, que possuem várias propriedades biológicas importantes, sendo comumente utilizado como anti-inflamatório, antioxidante, antibacteriano, antifúngico e anticarcinogênico. Para usar o óleo de grapefruit, pingue 1 ou 2 gotas no difusor pessoal, use diariamente de 2 a 3 horas. Se não tiver um difusor pessoal, pingue 1 a 2 gotas do óleo no lenço de pano ou papel e mantém próximo a você por 2 a 3 horas. Ou na mão, você pinga uma gotinha, esfrega as mãos, faz uma conchinha e inspira intensamente 5 vezes. A aromaterapia pode auxiliar os 2 principais distúrbios alimentares. Aqui eu vou te dizer como fazer para a falta de apetite, que é chamada inapetência, e também para a compulsão alimentar. Lembre-se que você pode adaptar essa receita para outras formas de uso, mas aqui vamos pontuar o uso para inalação através da aromatização ou para inalação direta. Para quem sofre de falta de apetite, utilize a seguinte sinergia para aromatização ambiental. Adicione o óleo em um aromatizador elétrico. Sinergia para inapetência, ou seja, para falta de apetite. 5 gotas do óleo essencial de laranja, 5 gotas do óleo essencial de grapefruit e 5 gotas do óleo essencial de bergamota. Já o oposto, para quem sofre de compulsão alimentar, ou seja, compulsão por comida, utilize a seguinte sinergia, pingando algumas gotas em um lenço e inalando frequentemente. 5 gotas de óleo essencial de hortelã-pimenta, 5 gotas de óleo essencial de erva doce e 5 gotas de óleo essencial de patchouli. É importante observar a qualidade do produto que você busca. Existem óleos essenciais puros e misturados, e também existem apenas essências sintéticas que não carregam nenhuma propriedade benéfica dos óleos essenciais. Busque por marcas de óleos essenciais que se preocupam com a qualidade do produto final. Existem algumas que realizam análises periódicas dos óleos essenciais para lhe dar plena garantia de estar adquirindo um produto puro e 100% autêntico de plantas. E é isso, pessoal. Espero que essa aula e essas informações tenham sido importantes para você, que você consiga colocar em prática e fazer com que o uso dos óleos essenciais se torne uma rotina prazerosa. Eu encerro essa aula por aqui dizendo para você, venha aprender sobre óleos essenciais comigo. Então dê um like, se inscreva no canal para se manter informado e não esqueça de clicar no sininho para receber notificações de conteúdos novos. Beijos e até logo!